Tudo tem um começo. Em 1936, nas ruas de terra do interior do Rio Grande do Sul, seu Francisco e Dona Maria, um casal simples do campo, passavam por muitas dificuldades com 6 filhos para alimentar. Eles só conseguiam plantar para comer, e mesmo assim não era o suficiente. Eles já estavam exaustos e revoltados com toda aquela situação. Procuravam emprego ou até algum bico que pudessem fazer, mas parecia que o sol não brilhava para eles. Então, certo dia, cabisbaixo e apenas com algumas moedas para comprar um pouco de farinha para poder fazer um pirão para comer, seu Francisco vai à cidade com uma velha bicicleta que ele tinha. Para em uma praça, se senta em um banco de cimento gelado e reflete em tudo o que está passando. Os olhos dele se marejam e ele se questiona o porquê de tudo aquilo. Ele ouviu uma frase, e foi assim que disseram que ele ficou rico. Sua atenção se volta para aquelas palavras. Olhando, ele vê um pequeno grupo de senhores de idade conversando. Automaticamente, ele se levanta, limpa suas lágrimas e se junta a eles, que são conhecidos de vista. Então, eles se cumprimentam e ele questiona quem ficou rico. O mais falador da roda, seu Geraldo, se apoia em sua bengala com seu chapéu de palha, sua camisa de botão meio aberta e seu cigarro de fumo atrás da orelha e diz aos risos: "Você não está sabendo do Juarez?" Atônito, seu Francisco disse: "Não." Então, seu Geraldo diz que ele levantou às 3 da manhã, dizendo que teve um sonho e que no sonho, um homem de terno preto dizia para ele que ele deveria cavar em um certo lugar do quintal, pois ali tinha uma pedra de ouro de 5 quilos. Então, ele se levantou com um pulo e começou a cavar um buraco no quintal. Ele chegou a 1,5 metros e achou a pedra que pesava exatamente 5 quilos de ouro. Vendeu no mesmo dia e foi embora para a capital. Seu Antônio, um senhor bem magro, já meio corcunda, o mais velho entre eles, apoiado em sua bengala, disse calmamente: "Não foi um sonho, foi o Pé Preto." Um silêncio tomou conta do local. Então, seu Francisco questionou: "Pé Preto, o que é isso?" Dando uma puxada em seu cigarro de fumo, seu Antônio disse: "É o mal mais antigo que a própria terra. Dizem as pessoas mais antigas que se você for na encruzilhada no fim da cidade por volta das 3 da manhã, onde há 2 estradas de terra desertas que estão lá desde antes da construção da cidade, e chamar o Pé Preto 3 vezes, pegar um punhado de terra e jogar por cima do ombro esquerdo, ele vai vir caminhando lá de longe até você. Quando ele se achegar, você verá um homem bem vestido, com um terno preto, cabelo bem penteado, barba feita, um cigarro aceso na boca. Mas quando olhar para os pés dele, verá que ele está descalço e que seus pés estão todos cobertos de piche. Ele vai te perguntar o que você mais quer. Você dirá, e ele te dará. Mas ele vai cobrar um preço. Então, ele vai embora e o que você pediu acontecerá." Seu Francisco, ansioso, disse para seu Antônio: "Por que todos aqui não pediram nada?" Um silêncio palpável tomou o lugar, e o mais quietinho da roda, seu Sérgio, respondeu: "Porque o preço que ele cobra pode ser maior do que você pode pagar." E assim ficou um silêncio pesado no lugar. Seu Francisco lembrou que tinha que comprar farinha e que a venda já estava quase na hora de fechar. Despediu-se dos senhores que ali estavam e foi à venda, mas aquela história não saía da sua mente. Voltou para casa, e a cada pedalada a história se repetia de novo e de novo em sua mente. Chegou em casa, sua esposa fez a comida, ele sentou na porta da casa feita de taipa e admirava as estrelas, pensando na história. As horas se passaram e foram dormir. De madrugada, ele foi acordado por um sonho. Sonhou que o suposto homem de terno preto tinha dito que perto da cerca do terreno dele
Havia uma botija enterrada ali há muito tempo. Ele se levantou silenciosamente, pegou uma enxada e foi até lá. Era por volta de 3 da madrugada e ele encontrou a botija. Ela estava ali mesmo. Feliz, voltou para casa e acordou a todos. Havia dinheiro suficiente para que ele ficasse muito bem por 3 meses. Então, sua esposa o questionou de onde apareceu todo esse dinheiro, e ele disse: "Tive um sonho com o pé preto, e ele me disse onde estava. Acordei e estava lá, enterrado." Sua esposa, meio receosa e sem saber da história, aceitou o milagre de bom grado. Mas, como tudo o que vem fácil, vai fácil, pagaram algumas dívidas e contas, e o dinheiro acabou em apenas 2 semanas. A situação começou a apertar ainda mais, ficou mais difícil do que antes. Certa noite, seu Francisco é acordado por sua esposa de madrugada. Uma de suas filhas estava ardendo em febre. Ninguém sabia o que era, e ela não melhorava. Passaram-se dias, e nada. Seu Francisco, no 5º dia, pegou sua bicicleta por volta das 2h30 da manhã e foi até as 2 estradas velhas. Chega à encruzilhada e chama 1, 2, 3 vezes, e nada acontece. Ele se lembra de jogar a terra por cima do ombro, mas, novamente, nada acontece. Então ele se senta e começa a chorar. É quando vê, bem ao longe, uma pequena luz, a brasa de um cigarro. Ele espera e vê exatamente o que seu Antônio tinha dito: um homem bem vestido, com o cabelo bem penteado, um cigarro aceso, descalço e com os pés cobertos por piche. Calmamente, ele se aproxima de seu Francisco e diz, com uma voz serena e muito respeitosa: "O que posso fazer por você?" Seu Francisco responde aos gritos: "Minha filha está doente, muito mal. Salve-a." O homem estala os dedos e diz: "Pronto, ela já está curada." Seu Francisco não acredita e pergunta: "Como vou saber que você está falando a verdade?" O homem o leva, como por mágica, até o quarto, em um piscar de olhos, e ele vê sua filha melhor, sem febre. Com a mesma rapidez, volta para a encruzilhada. Sem dar chance para o homem pensar, ele pergunta novamente: "O que mais posso fazer por você?" "Peça o que quiser." Ele reluta e diz: "O que você poderia fazer por mim, um pobre caipira do interior?" O homem responde: "Posso te tornar um rei, com as mais belas casas, as melhores comidas e todo o dinheiro que você puder gastar." Seu Francisco questiona: "Mas nada nesse mundo é de graça." O homem bem vestido sorri e diz: "Realmente não é." Ele puxa um papel enrolado do bolso e continua: "Só preciso que assine aqui com seu sangue." Seu Francisco, que era analfabeto, responde: "Mas eu não sei escrever." Ele fura a ponta do dedo e marca o papel com sangue, usando sua digital. O homem enrola novamente o documento, o guarda no bolso, se vira e começa a caminhar para ir embora. Seu Francisco grita: "Mas eu não disse o que eu queria." E o homem responde, ainda caminhando: "Eu sei o que você precisa. Em breve, você receberá." Então, ele passa pela sombra de uma árvore e desaparece. Esse era o pesadelo que uma jovem moça chamada Clara tinha recorrente. Clara, com cerca de 30 anos, nasceu em uma família muito rica e reconhecida, os Teixeiras, donos da maior empresa distribuidora de minérios da América Latina. Uma família deveras poderosa. Era uma manhã de quarta-feira. Estava nublado, com uma leve garoa, quando a família recebeu uma ligação. O avô de Clara havia falecido. Ele já estava com seus 74 anos. Já tinha um tempo que ele estava internado e muito debilitado. Todos já esperavam o inevitável, mas, mesmo assim, houve muita tristeza e lamentos.
No dia seguinte, aconteceu o velório. Muitos amigos e familiares se aglomeravam em volta do caixão frio e sem vida. Clara, que já havia se despedido, afastou-se e sentou-se em um banco que ficava no corredor, ao lado da entrada da sala onde estava o caixão. De cabeça baixa e chorando, limpou os olhos, e então viu, de relance, 2 pés descalços e cobertos de piche que passaram à sua frente. No momento, ela travou. Levantou a cabeça e viu, de costas, um homem bem vestido, de terno preto, caminhando em direção à saída. Rapidamente se lembrou: esse é o homem do meu sonho. Ele virou à esquerda e saiu. Quando ela se recompôs e correu até a saída, não havia mais ninguém. Ela ficou extremamente assustada e começou a perguntar às pessoas e familiares sobre aquele homem, mas ninguém sabia dizer quem era. O velório teve continuidade, o avô de Clara foi enterrado e todos voltaram para casa. Curiosa, ela ficou pensando naquele homem a noite toda. Então teve uma ideia, decidiu ver os álbuns de fotos da família. Revirou e não encontrou nada. Indo mais a fundo, em uma caixa velha e empoeirada no fundo do armário, encontrou um álbum muito antigo. Ali, entre algumas fotos em preto e branco, folheando lentamente, Clara encontrou uma imagem de um velório bem simples, realizado em uma casa de taipa. E bem no canto daquela foto, ela viu o homem de terno preto. Ficou pálida com a descoberta, pois o homem estava exatamente da mesma maneira que o vira um dia antes, igual ao que aparecia em seus sonhos. Ao virar a foto, leu no verso 1940. Assustada, guardou a fotografia e voltou para sua cama. No dia seguinte, levantou-se, tomou seu café e foi até o escritório de sua mãe com a foto em mãos. Perguntou de onde era aquela imagem. Sua mãe, com um leve suspiro e uma pequena tristeza no olhar, respondeu: foi o velório da minha irmã mais velha. Ela parecia tomada pela saudade. Continuou: seu avô estava começando a melhorar de vida, mas, do nada, de um dia para o outro, ela teve um mal súbito e morreu. Então Clara perguntou: e esse homem na foto? A senhora o conhece? Não, nunca o vi antes, respondeu sua mãe, encarando a imagem com estranhamento. Clara contou a história do sonho e o que viu no velório do avô. Mas sua mãe, ocupada com muito trabalho, não deu muita atenção. Disse que provavelmente era apenas coisa da cabeça dela. Com o tempo, a história foi sendo deixada de lado, até que 1 ano depois, o irmão mais velho de Clara morreu. Estava de moto em uma rodovia quando teve um mal súbito e morreu antes mesmo de cair com a moto. Foi algo que devastou a família. Um rapaz cheio de sonhos, uma vida inteira pela frente, e ainda assim, aconteceu. No dia seguinte, foi o velório. Dessa vez, Clara se despediu de seu irmão, caminhou até a entrada das salas onde ocorriam os velórios, sentou-se em um banco e ali ficou. Pouco tempo depois, de longe, Clara viu o homem de terno pela janela. Ele chegou, se despediu de seu irmão, em um piscar de olhos, sumiu. Ela ficou olhando, procurando, mas não o encontrava. Então, ouviu uma voz em seu ouvido que dizia: sente-se. Ao olhar para o lado, viu o homem de terno preto, descalço, sentado ao seu lado. Arrepiou-se dos pés à cabeça. Sentiu uma brisa fria e intensa atravessar seu corpo. Então, perguntou: quem é você? Ele respondeu: já tive vários nomes e formas. Já estive em muitos lugares e entre muitos povos. Mas, hoje, me chamo de contratante. Clara então perguntou: de onde você conhece a minha família? E ele contou a história. Tudo começou com seu avô. Ele me chamou para curar sua tia, que estava doente havia dias e não melhorava.
O desespero e o amor dele pela menina o trouxeram até mim. Eu a curei, mas ele era um sonhador, sonhava em ser grande. Eu apenas dei isso a ele. Clara o interrompeu e disse: Eu tenho um sonho com o Senhor e com um tal de seu Francisco. Ele deu um leve sorriso e respondeu: Seu Francisco, sim. Ele era seu avô e fez um contrato comigo. Talvez você não o conheça por esse nome, porque ele o abandonou. Passou a se chamar Senhor Teixeira. Ela o questionou: por que ele mudaria de nome? O homem de terno respondeu: ele dizia que agora era um novo homem, com muito dinheiro, e queria ter um nome de rico. Então mudou para Teixeira. Clara, ainda sem acreditar, perguntou: o que você veio fazer no velório do meu irmão? Só vim aqui para receber a minha parte do contrato, respondeu ele calmamente. Assustada, Clara perguntou: que parte do acordo? Ele respondeu, frio: a vida do seu irmão. Ela ficou paralisada, e ele continuou: o contrato que fiz com seu avô dizia que todo primogênito da família, ao completar 33 anos, seria meu. E hoje chegou a vez do seu irmão. O senhor não tem o direito de fazer nada com ele. Protestou Clara. Ele puxou, com calma, um rolo de papel do bolso do paletó e mostrou o contrato com a digital do avô dela. Em silêncio, Clara apenas observava. O homem se levantou, se despediu, mas, antes que ele partisse, ela o segurou pelo braço e perguntou: o que preciso fazer para isso parar? Ele respondeu: é simples. Sua família precisa abrir mão de toda a riqueza que eu proporcionei. Se fizerem isso, o contrato será anulado. Mas é preciso que todos da família concordem. Clara o soltou e disse com firmeza: eu farei com que tudo isso acabe. Ele deu um leve sorriso, desejou-lhe boa sorte e foi embora. Após esse acontecimento, Clara reuniu toda a família e contou a história. Todos ficaram em silêncio, sem saber o que dizer. Então, ela mostrou a antiga foto do velório, mas, para a surpresa de todos, o homem de preto já não estava mais lá. O tio de Clara, seu Hélio, tomado pelo medo de que tudo aquilo pudesse ser verdade, e movido pela ganância, convenceu sua irmã a internar Clara em uma clínica psiquiátrica. Argumentou que, após a morte do avô e do irmão, ela havia perdido o equilíbrio, começado a ter alucinações e que estava ficando perigosa. Então, internaram-na em uma clínica psiquiátrica, alegando insanidade, e é onde ela está até hoje. Com 45 anos, Clara sempre conta a mesma história a todos que pode. Sua família nunca a visita, é como se ela não existisse. Dizem os enfermeiros que, às vezes, a veem conversando com alguém no quarto. Quando perguntam com quem ela fala, Clara responde com tranquilidade: é o homem de preto. Ele veio me visitar. Seria a ganância, a necessidade, ou a simples vaidade o que teria levado Clara a esse triste fim. Se você estiver em uma estrada de terra à noite e ao longe, vir a brasa de um cigarro aceso, corra o máximo que puder. Porque o próximo com quem o homem de terno preto pode querer fechar um contrato, pode ser você. Deixe sua opinião nos comentários. Mande seu pesadelo para nós, para que ele entre no nosso acervo. E não se esqueça, pesadelos, às vezes, podem ser mais reais do que se imagina.